Agora a revisão será sobre recursos no CPP. E o primeiro recurso que eu vou abordar com vocês é o recurso de apelação. Veja que a FGV, em seus exames anteriores, ela sempre cobra recursos em seu cabimento, em suas hipóteses e principalmente sobre prazos. Então você não pode perder essas dicas sobre recursos no CPP. Primeiro recurso, a apelação que está disposto no artigo 593 do CPP. Cabe apelação contra sentença condenatória ou sentença absolutória. Cabe apelação na primeira fase do júri contra a impronúncia e a absolvição sumária. Na segunda fase do júri também cabe apelação contra as decisões dos jurados. Lembre-se, cabe apelação contra a sentença condenatória, sentença absolutória. Na primeira fase do júri cabe apelação contra a decisão de impronúncia e absolvição sumária. Na segunda fase do júri cabe apelação contra as decisões dos jurados. Agora, como que é o procedimento da apelação? É composto por duas etapas: interposição mais razões. Interposição, 5 dias. As razões, 8 dias. As contras-razões, 8 dias também. Aqui na apelação não temos juízo de retratação, temos juízo de admissibilidade, que é a hipótese que o juiz, por exemplo, vai analisar a tempestividade do seu recurso. Agora, conforme já caiu em exames anteriores, a FGV pode te perguntar o seguinte: candidato, se o juiz rejeita, denega, não recebe ou julga deserta o seu recurso de apelação, qual recurso caberia? E aí, o que você responderia? Aqui vai haver o cabimento do recurso em sentido estrito. Vai haver o cabimento do recurso em sentido estrito em decisões que não recebe, rejeita, denega ou julga deserto o seu recurso de apelação. Lembre-se também que vai haver o cabimento de apelação lá no GCRIM, porém com um prazo diferente. Qual que é esse prazo, professor? Prazo de 10 dias, tanto para interposição quanto para as razões. 10 dias, prazo único. Porém, lembre-se, contra as razões também será no prazo de 10 dias. Então, repetindo, cabe apelação contra a sentença condenatória, absolutória, na primeira fase do júri contra a impronúncia e absolvição sumária, na segunda fase do júri contra as decisões dos jurados, procedimento de 2 etapas, interposição mais razões, interposição prazo de 5 dias, razões 8 dias, contra as razões 8 dias. Temos juízo de retratação? Não, temos aqui juízo de admissibilidade. Lembrando que se o juiz não recebe, rejeita, denega ou julga deserto o seu recurso de apelação, vai haver o cabimento do recurso em sentido estrito. No GCRIM, temos possibilidade de apelação? Temos sim, no prazo de 10 dias, artigo 82 da Lei 9.099/95. E as contras-razões, é claro, no prazo de 10 dias. Próximo recurso, recurso em sentido estrito. Possui, meu amigo, rol taxativo no artigo 581 do CPP. No 581 temos vários incisos que vai haver o cabimento e possibilidades do recurso em sentido estrito. Agora, conforme provas anteriores, a FGV gosta de cobrar alguns detalhes. Veja só, contra a decisão que não recebe, rejeita a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Porém, olha a pegadinha, se ocorrer no GCRIM, ou seja, em crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, ou qualquer contravenção penal, ou seja, acabei de falar que tudo isso é do procedimento comum sumaríssimo, Lei 9.099/95, Juizado Especial Criminal. Tudo isso, se o juiz rejeita, não recebe a denúncia, não vai haver o cabimento do rés, mas sim a apelação conforme artigo 82 da Lei 9.099/95. E qual o prazo, professor? A apelação no GCRIM tem prazo de 10 dias. Outra hipótese que vai cair na sua prova é sobre a decisão do juiz que denega ou concede habeas corpus. Qual recurso caberia? Caberia recurso em sentido estrito. Logo, a FGV vai abordar que o advogado, impetrou um habeas corpus para o juiz, onde a autoridade coatora é o delegado de polícia, e o juiz denegou o habeas corpus ou concedeu a ordem de habeas corpus
Só que vai perguntar qual que é o cabimento do recurso contra essa decisão. Se foi o juiz que denegou a ordem ou concedeu a ordem de habeas corpus, o cabimento é o recurso em sentido estrito. Se for pelo tribunal, se fosse pelo tribunal, ou seja, por tribunal de segundo grau, TJ ou TRF, aí poderíamos ter o recurso ordinário constitucional. Mas aqui quem deu a decisão foi o juiz, ou seja, se o juiz concedeu ou denegou a ordem de habeas corpus, caberá recurso em sentido estrito. Agora, na primeira fase do júri também vai haver o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e desclassificação. Pronúncia e desclassificação vai haver o cabimento de recurso em sentido estrito. E o procedimento é de 2 etapas: interposição mais razões. Interposição no prazo de 5 dias. E as razões, professor? Prazo de 2 dias. E as contras-razões? 2 dias também. Aqui temos juízo de admissibilidade? Negativo. Temos juízo de retratação, que é a possibilidade do juiz manter ou reformar a decisão. E isso vai ocorrer no prazo de 2 dias também. Então, repetindo, procedimento de 2 etapas. Interposição mais razões. Interposição no prazo de 5 dias. E as razões no prazo de 2 dias. As contras-razões no prazo de 2 dias. E o juízo de retratação no prazo de 2 dias. Agora, lembre-se, aqui não temos juízo de admissibilidade. No recurso em sentido estrito, temos juízo de retratação. Passamos ao estudo do recurso de agravo em execução. Artigo 197 da Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal. E o cabimento é muito simples do agravo em execução. Cabe agravo em execução contra toda e qualquer decisão lá do juízo da execução. Se for decisão que há regressão do regime, decisão que vai progredir o regime, decisão de livramento condicional, qualquer decisão que sai do juízo da execução, o recurso é simples, agravo em execução. Agora, olha o quanto que é fácil estudar agravo em execução. Tudo que aplica no rese, aplicará aqui no agravo em execução. Aplica-se o mesmo rito do rese, porque o agravo em execução não tem rito próprio. Porém, já se acabamos de saber que aplica o mesmo rito do rese, temos um procedimento de 2 etapas. Interposição mais razões. Interposição se aplica o mesmo rito do rese, é o prazo de 5 dias. E as razões? 2 dias, mesma coisa do rese. E as contras-razões? 2 dias. Temos juízo de retratação? Sim, temos juízo de retratação no prazo de 2 dias também. Tudo que aplica no rese, aplica aqui no agravo em execução. Agora veja só, que pegadinha que a FGV pode fazer na sua prova. Se o juiz não recebe, rejeita, denega ou julga deserta o seu agravo em execução, qual recurso caberia? Caberia a carta testemunhável no prazo de 48 horas. Então, veja só, conforme já caiu em provas anteriores, na sua também pode cair. Se o juiz denega, rejeita, não recebe ou julga deserto o seu agravo em execução, vai haver o cabimento da carta testemunhável. Então, professor, lá no rese, se o juiz denega, rejeita, não recebe, julga deserta, o recurso em sentido estrito, vai haver o cabimento da carta testemunhável no prazo de 48 horas? Sim. Lá no rese, se o juiz denega, rejeita, não recebe, julga deserta ou recurso em sentido estrito, o cabimento é carta testemunhável no prazo de 48 horas. E eu falei que aqui no agravo em execução, que é o recurso que estamos estudando, se o juiz rejeita, denega, não recebe ou julga deserto o seu agravo em execução, vai haver o cabimento da carta testemunhável no prazo de 48 horas. Tudo bem até aqui? Lembre-se da súmula 700 do STF, que cuida do prazo da interposição do agravo em execução. Então, repetindo, cabimento do agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Procedimento, 2 etapas, interposição mais razões. Interposição, 5 dias. Razões, 2 dias. Contra as razões, 2 dias. Temos juízo de retratação? Sim, no prazo de 2 dias.
E lembre-se, agravo à execução cabe contra toda e qualquer decisão do juízo da execução. Saiu do juízo da execução, cabe agravo em execução. E lembre-se bem, na apelação, se o juiz não recebe, rejeita, denega ou julga deserta na apelação, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Agora, no recurso em sentido estrito, se o juiz não recebe, rejeita, denega ou julga deserta o seu recurso em sentido estrito, vai haver a presença do recurso de carta testemunhável no prazo de 48 horas. Agora aqui, no agravo à execução, se o juiz não recebe, rejeita, denega ou julga deserta o seu agravo em execução, vai haver o cabimento contra essa decisão do recurso de carta testemunhável no prazo de 48 horas. Tudo bem até aqui? Perfeito? Passamos aos estudos do recurso de embargos infringentes e de nulidade do artigo 609, parágrafo único do CPP. Presença de 4 requisitos. Veja só, precisamos de uma decisão não unânime, ou seja, uma decisão não unânime é aquela que um voto foi vencido. Pelo menos um voto foi vencido, ou seja, temos vários desembargadores que votaram para a condenação e um votou para a absolvição por atipicidade da conduta. Concorda comigo que essa decisão foi não unânime, ou seja, 4, a maioria votaram para a condenação e um só votou pela absolvição por atipicidade da conduta. Tudo bem até aqui? Então, primeira coisa, decisão não unânime. Essa decisão, segundo requisito, tem que ser desfavorável à defesa. Não tenho dúvida que 4 votando pela condenação e um votando pela absolvição por atipicidade da conduta, temos uma decisão desfavorável à defesa. Terceiro requisito, tem que ser uma decisão proferida por um tribunal de justiça, um tribunal de segundo grau, seja TJ, seja TRF. E quarto e último requisito, veja só vai haver nos seguintes recursos: rese, apelação e agravo em execução. Então, no rese, apelação ou agravo em execução, vamos ter um acórdão não unânime, essa decisão vai ser não unânime, logo desfavorável à defesa e vai ser proferida por um tribunal de segundo grau. Percebeu que temos um voto vencido em todas essas questões que acabamos de extrair? Teremos um voto vencido, que é onde que vai haver o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. Lembre-se, só cabe embargos infringentes e de nulidade pela defesa. É um recurso exclusivo da defesa, não vai haver o cabimento de embargos infringentes e de nulidade pela acusação, ou seja, pelo Ministério Público. Só vai haver o cabimento de embargos infringentes e de nulidade pela defesa. Tudo bem, professor? E o prazo? 10 dias. 10 dias. E lembre-se, a tese da defesa se limita ao que foi dado no voto vencido. Lembra quando eu dei o exemplo dos 4 desembargadores que votaram condenando e um absolvendo por atipicidade da conduta? Então, a tese da defesa, ao opor os embargos infringentes e de nulidade, a tese dele é qual? A absolvição por atipicidade da conduta. Nada mais, nada menos, a tese da defesa se limita ao que foi dado no voto vencido, aquele voto que foi contrário aos demais. Tudo bem? Repetindo, embargos infringentes, artigo 609, parágrafo único do CPP, prazo 10 dias e os seus requisitos tem que ser uma decisão não unânime, proferida por um tribunal de segundo grau, ou seja, TJ ou TRF. Essa decisão tem que ser desfavorável à defesa, sobretudo só vai haver o cabimento de embargos infringentes e de nulidade no acórdão dos seguintes recursos: rese, apelação e agravo em execução. Tudo bem? Lembre-se que é um recurso exclusivo da defesa, portanto, conforme provas anteriores, falando que o Ministério Público tinha opostos embargos infringentes e de nulidade, não há cabimento de embargos infringentes e de nulidade pela acusação. Próximo recurso, embargos de declaração presentes no artigo 619 e 620 do CPP. Podem ser opostos embargos de declaração contra sentença ou acórdão, que vai haver sempre para sanar uma falha dessa sentença ou acórdão sobre as seguintes hipóteses: contradição,
omissão, obscuridade ou ambiguidade. Então, sempre que a sentença ou acórdão houver uma falha a ser sanada, contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade, sempre que houver uma dessas falhas, tem que ser sanada por meio do embargos de declaração. Lembre-se que os embargos de declaração possuem o prazo de 2 dias. 2 dias para opor embargos de declaração para sanar uma dessas falhas. Quais? Contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade. Lembre-se bem, prazo 2 dias. Porém, temos uma exceção. Os embargos de declaração opostos no procedimento comum sumaríssimo, ou seja, juizado especial criminal, lei 9.099/95, serão opostos no prazo de 5 dias. Serão opostos no prazo de 5 dias. Lembre-se bem, artigo 83, parágrafo 1º da lei 9.099/95. E outra coisa muito importante para a sua prova, os prazos, tanto na regra quanto a exceção, que é o GCRIM, são interrompidos na ocasião de oposição dos embargos de declaração. O que é isso, professor? Você opõe embargos de declaração, os prazos dos demais recursos estão interrompidos, portanto, começa a contar do zero. Tudo bem até aqui? Então, repetindo, embargo de declaração vai haver o seu cabimento contra contradição, omissão, obscuridade, ambiguidade, que houver na sentença, que houver no acórdão. E lembre-se, o prazo será de 2 dias, essa é a regra. Porém, no juizado especial criminal vai haver o prazo diferente, prazo de 5 dias. Tudo bem até aqui? E lembre-se bem, aqui na oposição de embargos de declaração, tanto na regra, tanto lá no GCRIM, os prazos dos demais recursos são interrompidos. E o nosso próximo recurso, você já conhece, é a carta testemunhável. O seu cabimento é muito simples, porque a gente já tratou nessa aula, você que não percebeu. Logo, vai haver o cabimento de carta testemunhável sempre que o juiz não recebe, rejeita, julga deserta ou denega o seu rese, recurso em sentido estrito, ou o agravo em execução. Então, se o juiz não recebe, rejeita, denega ou não recebe o seu agravo em execução ou recurso em sentido estrito, vai haver o cabimento da carta testemunhável no prazo de 48 horas. Lembre-se que se o juiz não recebe, rejeita, denega, julga deserta a sua apelação, o recurso é diferente. Na apelação, o recurso é, se o juiz rejeita, denega, não recebe ou julga deserta a sua apelação, o cabimento é do recurso em sentido estrito. Tudo bem até aqui? Próximo recurso, esse é disparado em cair em provas, é o recurso ordinário constitucional. O seu cabimento está no artigo 102 e 105 da Constituição Federal. Presta bem atenção, meu amigo. Cabe recurso ordinário constitucional quando haver a denegação de habeas corpus ou mandado de segurança proferido por um tribunal. Primeira coisa que eu tenho que saber. Se foi uma denegação de habeas corpus ou mandado de segurança por um tribunal, TJ ou TRF, cabe recurso em sentido estrito cabe recurso ordinário constitucional para o STJ. Repetindo, se for denegado o seu habeas corpus ou mandado de segurança proferido por um tribunal de justiça ou Tribunal Regional Federal, cabe recurso ordinário constitucional para o STJ. E os prazos, eu preciso que você preste bem atenção, os prazos são diferentes para cada hipótese. Se for um habeas corpus denegado por esse Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, caberá ROC para o STJ no prazo de 5 dias. Artigo 30 da Lei 8.038/90. Então, para habeas corpus, o ROC tem o prazo de 5 dias se for para o STJ, ou seja, tem que haver uma denegação do Tribunal de Justiça, denegação de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, logo havendo o cabimento de ROC para o STJ no prazo de 5 dias. Isso eu estou falando de habeas corpus. Agora,
se for denegado mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, cabe ROC para o STJ. Só que o prazo aqui é diferente. Prazo de 15 dias, artigo 33 da Lei 8.038/90. Repetindo, cabe ROC para o STJ contra a decisão que denega mandado de segurança pelo TJ ou TRF no prazo de 15 dias. Agora, se for habeas corpus ou mandado de segurança denegado por tribunais superiores, STJ, STM, TSE, ou seja, HC ou mandado de segurança, denegado por tribunais superiores, agora vai haver o cabimento do ROC para o STF. E qual que seria o prazo, professor? O prazo seria de 5 dias, tanto para habeas corpus quanto para mandado de segurança. Prazo de 5 dias, ROC para o STF. Prazo de 5 dias, súmula 319 do STF. Então, se for denegado o habeas corpus por qualquer um desses tribunais superiores, ROC para o STF no prazo de 5 dias. Se for denegado o mandado de segurança por esses tribunais superiores, também ROC no prazo de 5 dias para o STF. Beleza? Lembre-se que se for habeas corpus denegado pelo juiz, o cabimento é de recurso em sentido estrito. Não se esqueça dessa pegadinha. E o próximo e último recurso é a revisão criminal, disposto no artigo 621 e seguintes do CPP. O cabimento da revisão criminal é muito simples. Precisa de uma sentença condenatória transitada em julgado. Primeira coisa que você tem que saber. Precisa de uma sentença condenatória transitada em julgado. Qual que é o prazo da revisão criminal? Não temos prazo. Não temos prazo. Pode ser feita a qualquer momento. Precisamos apenas de uma sentença condenatória transitada em julgado. E as hipóteses de cabimento estão lá no 621 e seus incisos. A primeira hipótese é quando a decisão proferida for, a sentença proferida for contrária à lei expressa ou evidência dos autos. Então a sentença ali violou a lei expressamente no Código Penal, no Código de Processo Penal, ou baseada, nas evidências dos autos. Então aqui será o nosso primeiro cabimento da revisão criminal. A segunda hipótese é quando a sentença foi baseada em provas falsas. Essa sentença baseada em provas falsas vai haver também a hipótese de cabimento da revisão criminal. E terceira e última hipótese, que é aquela que a FGV adora, é quando há novas provas que possam inocentar o acusado ou diminuir a sua pena. O surgimento de novas provas que possam inocentar o acusado ou diminuir a pena é a terceira hipótese de cabimento da revisão criminal. Cuidado! É aquele caso que a FGV gosta de falar que a pessoa foi condenada pelo crime, por exemplo, de estupro, e depois que a sentença condenatória transitou em julgado, 2 anos depois surgiu um vídeo, uma foto, uma testemunha que viu, presenciou, uma prova nova que realmente seja manifesta a certeza de que o autor do crime é outro e não aquele que foi condenado. O surgimento de novas provas que possam inocentar o acusado ou diminuir a sua pena. Lembre-se o seguinte: se a FGV te perguntar se pode ser proposta revisão criminal se o condenado estiver morto, é possível sim. Artigo 622, 623 do Código de Processo Penal. Logo, o cabimento dessa revisão criminal seria pelos seus sucessores processuais, cônjuge, companheiro, ascendente e irmão, descendente e irmão, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Lembre-se também que pode ser proposta a revisão criminal quando após cumprida ou extinta a pena também, tá bom? Vai haver o cabimento da revisão criminal nessas hipóteses de cumprimento ou extinta a pena, também haverá possibilidade de cabimento da revisão criminal. Quem tem competência para julgar a revisão criminal? O tribunal. O tribunal. Temos exceção? Sim. No juizado especial criminal também vai haver o cabimento de revisão criminal? Sim, só precisamos de uma sentença condenatória transitada em julgado.
Logo, lembre-se que quem vai julgar a revisão criminal no GCRIM é a turma recursal, não será o tribunal, mas sim a turma recursal. Então aqui abordamos os principais recursos que podem vir a cair na sua prova. Eu espero ter contribuído com os estudos desenvolvidos no tema recursos no CPP e você precisa de 6 questões para fechar a nossa matéria de processo penal e com o estudo bem desenvolvido de cada um desses recursos, eu tenho certeza que você conseguirá acertar todas as suas questões de processo penal. Sobretudo, se cair qualquer uma de recurso, você vai estar bem apto a acertar, porque as pegadinhas principais dos exames anteriores eu abordei hoje aqui nessa revisão de recursos no processo penal. Então, um beijo para vocês e bons estudos!